Olá! Dando continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos que fazemos às terças-feiras à noite no Consolador, nós vamos, nesta noite, retomar os estudos. Ninguém está sozinho, ninguém está sozinho, ninguém está sozinho, ninguém está sozinho nesta longa estrada que é a vida. Todo dia tem chegada e partida, em cada existência, oportunidades concedidas, em cada hora definida, tua história. Nós vamos fazer a nossa prece inicial, concentrando os nossos pensamentos em Jesus, o nosso Mestre querido. Senhor Jesus, nós agradecemos muito pela oportunidade dos estudos espíritas que ajudam na compreensão da vida em todas as suas dimensões. Ajuda a consolar as nossas dores e aflições. Muito obrigado, Senhor, pelo conhecimento espírita que liberta da ignorância da vida e da morte. Que possamos, Senhor, aproveitar ao máximo cada lição que esta pandemia está nos trazendo. Que possamos entender, Senhor, o valor dos teus ensinamentos à luz da doutrina espírita cada dia mais. Que a tua paz, Jesus, ilumine os nossos corações e que amenize a dor de todo e qualquer irmão. Que assim seja, Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo. Olá, dando sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, o que fazemos aqui no Consolador todas as terças-feiras, e que estamos fazendo através de vídeo por conta do isolamento social, nós vamos terminar hoje o estudo das questões 511 seguintes que tratam do anjo da guarda. Começamos a ver nas semanas anteriores e vimos que todos nós, pela bondade imensa de Jesus, pela generosidade infinita de Deus, nosso Pai, todos nós temos um anjo guardião, um espírito protetor que nos acompanha, por vezes durante várias encarnações. Ele nos acompanha com a missão de nos auxiliar no nosso progresso. A lei do progresso é uma lei de Deus, estamos fadados ao progresso, só depende de nós o empenho, já que somos livres, para reduzir o tempo, para nos tornarmos criaturas melhores. Mas que todos vamos evoluir, isto é, da lei de Deus. Muito bem, então na questão 511, que hoje começamos a ver, pergunta-se se além de um protetor, temos também um espírito mau gênio ligado a nós para nos estimular a fazer o mal, né? Isso não existe. A lei de Deus é a lei do amor, Deus nos fez para o progresso, Deus coloca ao nosso lado um protetor para nos fazer acertar. Todavia, somos criaturas livres, e se pelo nosso pensamento
pelas nossas ações infelizes, atrairmos para nós espíritos com pensamentos não tão evoluídos, nós podemos nos vincular a eles, mas não porque Deus o queira, não porque Deus o faça, nós o fazemos pela nossa própria liberdade. Continuaremos a ter o protetor ao nosso lado, nos dando bons conselhos, mas como criaturas livres que o somos, nós vamos fazer o que nós queremos e teremos o mérito do nosso acerto e a responsabilidade do nosso erro. Mas Deus não coloca um mau gênio ao nosso lado para nos estimularmos à prática, né? Para nos estimular à prática do mal. Na questão seguinte pergunta-se, poderemos ter vários espíritos protetores? Na verdade, Deus foi extremamente generoso nos dando um protetor, nós não precisamos mais do que isso. O que nós precisamos é ouvir o protetor, é dar ouvidos, é acatar os bons conselhos. Não adianta ter 10 protetores falando e a gente não aceitar nada, a gente não acatar nada de bom conselho. Se tiver um que a gente ouça, é o que basta. Mas nós podemos ter muitos espíritos simpáticos a nós, né? E o que é um espírito simpático? É aquele que tem uma identidade de propósito, de pensamento, de sentimento. É aquele que pensa como nós, que age como nós. Então, espíritos simpáticos se vinculam a nós porque nós os atraímos pelo pensamento. Agora, isto não significa que sejam espíritos evoluídos. Evoluído é o protetor, que tem por missão nos elevar. Agora, o espírito simpático é um espírito que pensa como nós. Então, ele vai ser evoluído se nós o formos. Mas considerando que nós estamos num planeta de provas e expiações, que a humanidade ainda tem muito por evoluir, não tenhamos a ilusão de achar que temos muitos espíritos simpáticos evoluídos. Os espíritos simpáticos, que se aproximam de nós pelo nosso pensamento, são como nós, né? Quer dizer, podem ser espíritos maus, se os nossos pensamentos e ações e sentimentos forem inferiores. Quem simpatiza com a criatura do mal? Espíritos do mal, né? Espíritos também não esclarecidos, não é? Que não despertaram ainda para a realidade da vida, para a lei de Deus, para as leis de Deus, para a lei do amor, né? O simpático é aquele que pensa como nós, só isso, né? Então é importante a gente fazer essa distinção que o Livro dos Espíritos nos faz na questão 514. Proteção é diferente de simpatia. O espírito protetor tem a missão de proteger, né? O espírito simpático é aquele que se identifica conosco. Eu sempre dou esse exemplo nos nossos estudos lá no Consolador, às terças-feiras. Eu digo, nós estamos aqui na Casa Consoladora, no Centro Espírita, estudando o Livro dos Espíritos. Por quê? Todos nós queremos estudar o Livro dos Espíritos. Isso é uma forma de pensar igual, né? É uma certa sintonia, é uma simpatia, é uma identidade de propósito, é uma identificação de querer. Então estamos reunidos no mesmo grupo porque queremos a mesma coisa. Porém, eu costumo dizer, neste exato momento há outros grupos com outros propósitos reunidos em outros lugares. Pode haver criaturas reunidas em bares, consumindo bebida alcoólica, outros grupos reunidos com outras ideias, com outros propósitos, estudando outros livros, praticando esportes, enfim, tem a mesma ideia. Isso é simpatia, né? Isso é simpatia, que pode ser para o bem, para o estudo do Livro dos Espíritos, ou pode ser, né, um grupo de criaturas que está se reunindo para tramar um crime. Então, estão juntos pela identidade de propósito. São simpáticos, mas não necessariamente evoluídos e muito menos do bem, né? O comentário que Allan Kardec faz dessa questão, 514, é muito interessante. Porque nós já estamos terminando esse capítulo, estudando já há 3 semanas, e agora ele sintetiza, né? Separando o que é um espírito protetor, o que é um espírito familiar, o que é um espírito simpático e o que é um gênio do mal, né? O que é um protetor? Um espírito protetor é um espírito muito mais evoluído que nós, que tem uma missão de nos ajudar, de nos aconselhar,
é um pai, ele está numa condição melhor, ele nos acompanha por vezes durante várias encarnações, coitado, mas ele tem essa missão. Se ele conseguir nos convencer a fazer o bem, melhor para ele, ele fica feliz, ele tem méritos, né? Este é o espírito protetor. E o espírito simpático, vimos agora, né? O espírito simpático é aquele que pensa como nós, que tem o mesmo padrão vibratório que nós e se aproxima de nós pela identidade de pensamento. Assim como os grupos se unem, as criaturas se unem pela identidade de propósito. Então, são os espíritos simpáticos. E os espíritos familiares? Os espíritos familiares são aqueles que têm algum laço afetivo por conta de alguma encarnação próxima e se aproximam, né, dos encarnados querendo ajudar. Agora, o fato de ser familiar não quer dizer que é evoluído, muito pelo contrário. Se é familiar, está na mesma sintonia que o nosso grupo familiar. E na Terra não temos criaturas evoluídas, somos todos aprendizes no planeta de provas e expiações. Então o espírito familiar não é um benfeitor como o anjo da guarda, o anjo protetor. É um espírito, né, do nosso laço afetivo que quer nos ajudar. E o mau gênio é aquele espírito ainda não esclarecido, que não despertou para as leis de Deus, para a lei do amor, e que se aproxima porque nós damos espaço, né? Porque nós ouvimos o que ele tem a dizer, né? Porque nós damos atenção aos seus propósitos inferiores, porque são os nossos propósitos, porque nós não, né, nos vinculamos se nós não quisermos. Então, se estivermos vinculados ao espírito do mal, digamos assim, né, embora não existam, são espíritos não esclarecidos, é por conta do nosso pensamento, né? Então não existe espírito destinado a fazer o mal, mas existem criaturas que exercem influência sobre outras, né? Então vai depender da criatura aceitar ou não. Isso acontece aqui na Terra, entre encarnados, também acontece entre desencarnados e desencarnado e encarnado. Deus o permite, Deus nos dá liberdade. Agora nós vamos aceitar ou não, né, essa influência. E isso acontece, pode chegar até uma fascinação, né? Mas depende de cada um, de aceitar, né, ou não aceitar. Na sequência fala-se de espíritos ligados a toda uma família para protegê-la. Pode acontecer, né? Pode acontecer que um determinado grupo, pode ser um grupo familiar, uma associação. O texto usa essa expressão. Uma associação tem um espírito protetor ou um grupo de espíritos protetores. Todos sabemos que as casas espíritas têm lá os seus dirigentes, né? Os seus benfeitores que estão ali direcionando a casa e nós, né, materializando em parte o que a gente dá conta, né, dentro do planejamento deles. Então, espíritos protetores de associações, de grupos, de famílias, de países, né? Mas esta é uma proteção que não é feita assim para um país prejudicar o outro país. Se eles são benfeitores, eles querem o progresso daquele grupo familiar, né? Daquele grupo, daquela associação, daquele povo, daquela sociedade. O propósito é sempre o de crescimento moral, né? E, enfim, a gente vê que a bondade de Deus é infinita, né? A bondade de Deus, ela se manifesta de todas as formas para nos ajudar. E depende de nós aceitar essa ajuda, né? Aceitar, ouvir o benfeitor. Às vezes a gente não ouve o benfeitor. Então nós temos que aproveitar esse recado de Deus, né? Que é esse isolamento social, para fazermos mais orações, né? O culto do Evangelho no lar, leituras edificantes e aguardar, né, que na nossa cabeça venham ideias boas depois dessas preces, dessas leituras, dessas orações. Porque às vezes a gente fala assim: Senhor, meu Deus, me ajuda, e já sai correndo para fazer alguma outra coisa e nem espera a ideia, né, aflorar na nossa cabeça. A gente tem que dar um pouquinho de tempo para o benfeitor falar conosco, né? E não apenas sair correndo sem que, né, a gente consiga ouvir.
e colocar atenção no que eles nos falam, né? Então, na próxima aula nós vamos falar sobre pressentimentos, né? Então, aproveitemos as reflexões do estudo de hoje para dar mais atenção ao nosso protetor, né? Que está sempre ao nosso lado, nos estimulando à prática do bem, que é a vontade de Deus, o nosso progresso, o nosso crescimento. E se Deus assim o quer, não somos nós que vamos impedir. E que Ele nos abençoe e nos guarde na sua paz.